Muito boa noite e bem-vindo ao Grande Entrevista. Hoje recebemos uma artista multifacetada, Sônia Sultuane, poeta, escritora, artista plástica, uma mulher com várias exposições individuais e coletivas em Moçambique e além fronteiras, que é também embaixadora do Movimento Internacional Lusófono em Moçambique. Bem-vindo ao Grande Entrevista. Olá, Olívia, muito obrigada. Sônia Sultuane trabalha, é gestora de comunicação num escritório de advogados, mas é nas artes que se notabilizou. Estreou-se nas artes plásticas em 2005 e na literatura muito antes, em 2001. Sim. Como é que foi o seu encontro com as artes? Foi uma coisa natural, acho que foi surgindo. Eu não vou dizer que foi algo premeditado ou pensado, foi espontâneo. Eu acho que desde pequenina, se pusermos assim, acho que fui sempre atrevida, brincava com os botões e com os zips da minha mãe e acho que a partir daí nasceu esse bichinho de gostar das cores, das formas, não é? Que tinham, os botões eram quadrados, eram redondos e eram coloridos, eram com flores. Acho que veio a partir desse instante, mas não conscientemente, claro, né? Eu era uma Sônia criança. parece ter muito para dar, muito por compartilhar. Se formos a ver o título da sua primeira exposição, De Dentro para Fora, parece que havia algo maior dentro de si que tinha que sair, tinha que ser exteriorizado. E também a sua primeira obra, Sonhos, quer dizer que havia um borbulhar de ideias na cabeça da Sônia e que tinham que sair para o mundo e ser compartilhados. Isto tem uma relação muito forte com a sua personalidade ou é algo que foi se desenvolvendo e se formando à medida que crescia? Quando assim, acho que sim, acho que a minha trajetória foi muito de partilhar, né? E continua a ser. Eu acho que é importante, não é? Uma parte de mim pertence aos outros e um pouco dos outros pertence a mim, não é? Acho que sim, até porque a minha infância foi feita num lugar muito pequeno, né? numa província muito pequena e nós habituámos-nos à partilha, não é? Nós partilhávamos as nossas casas com os vizinhos, nós partilhávamos a nossa vida com os amigos, nós fazíamos férias juntas com os amigos, então acho que isso nos marca um pouco. E também lembro-me, inclusive quando eu vim para Maputo, saí de Nacala para Maputo, que foi o tempo da fome, né? O tempo da guerra, nós aprendemos isso, a partilhar, porque era muito importante com os nossos próprios vizinhos, até mais, os vizinhos eram mais família que a nossa família na altura, né? Nessa altura, que as pessoas que se lembram, né? Que tínhamos que ir para a fila para poder fazer as compras, portanto tínhamos senhas de abastecimento, né? Aquela troca que havia, que quem recebia porco e era muçulmano trocava com o vizinho, porque o vizinho recebia outra coisa qualquer. Então, eu acho que parte de mim, né? Isso ficou muito marcado em mim, não é? Essa questão da partilha, até porque fazer arte é um ato, é verdade que é um ato individual, mas depois é mais um ato de partilha, né? de coletivo, né? E essa exposição que a Olívia fala que é de dentro para fora foi isso, né? Foi um dizer, estou aqui, também vou pertencer, porque foi a exposição marcante que começou, estou aqui, quero partilhar, venham me ver, venham perceber, não é? Então, o livro Sonhos também, o livro Sonhos foi feito num período da minha vida complicado, que foi a minha gravidez, na adolescência, então também foi um pouco isso, né? Da partilha, né? De dar um pouco de mim aos outros, não é? E acho que é isso, Olívia, eu acho que... A Sônia também é pela valorização Sim. daquilo que nos identifica, lançando o olhar para uma das suas obras, Lugar das Ilhas, revela aqui uma preocupação com o património cultural e é algo que se estende um pouco mais para outras
outras obras suas, exibiu uma exposição no Centro Cultural Brasil, Moçambique, onde também explorou os encantos da ilha de Moçambique como nosso património e reconhecido como património mundial da humanidade. No geral, sente que existe uma angústia em si, uma preocupação acrescida com a forma como nós, como país, preservamos nosso património cultural? Sim, eu tenho essa preocupação. Infelizmente, pronto, não tenho, como vou dando a minha voz, não é, através da arte, para tentar fazer com que se reflita sobre isso, né? É uma pena, a ilha de Moçambique é património mundial, né? E nós chegamos à ilha, nós vemos uma degradação profunda da ilha. E eu até falo disto porque eu tive a oportunidade há muitos anos, quando era criança, de ir à ilha. E hoje ir à ilha vê-se uma degradação profunda, que há uma falta de sentido, não é? De preservar o que é nosso, porque a ilha de Moçambique, acima de tudo, é a beleza que tem, mas também poderia ser uma fonte de rendimento para o país, porque nós muitas vezes saímos de Moçambique e vamos a outras latitudes e vamos visitar lugares que nem tem comparação com a ilha de Moçambique, e mesmo assim pagamos para ir fazer visitas. Então, eu acho que há um certo desleixo naquilo que é nosso, não é? De nós assumirmos que a ilha é nossa, e não só a ilha, há muitas outras coisas. Eu, por exemplo, fiz uma exposição sobre Pancho Guedes. Ele era um arquiteto, sim, português, mas ele esteve aqui em Moçambique e ele deixou-nos edifícios lindíssimos. Portanto, estou a falar para a arquitetura, não só a nossa arquitetura, mas para a arquitetura mundial, porque é um arquiteto que é referenciado. Está referenciado qualquer arquiteto que esteja a fazer arquitetura, não é? E que queira fazer o percurso do que é que foi a arquitetura a nível de Moçambique, o que é que se fez antes, também passa um pouco portanto, pela arquitetura do Pancho Guedes. Eu tenho, assim, sem história, não é? Sem a gente ir ao nosso passado, nós não podemos construir um futuro sólido, não é? E eu acho, para mim, como artista, eu não vou dizer que é uma preocupação, mas é algo realmente que me move, que me fascina. E fiz, sim, um livro que é o Lugar das Ilhas. Tive a oportunidade de ver sítios que têm a ver não só com a parte, vou dizer, de estrutura, mas a parte emocional, não é? Por exemplo, a Rampa dos Cravos. Quando a gente chega àquele sítio, a gente percebe a profundidade. Ali só estão paredes, se assim podemos dizer, ruínas. Mas se história. Mas ali há história, a gente sente. É como se ouvíssemos vozes, não é? Que nos dissessem qualquer coisa, que nos dissessem quase que não se esqueçam de nós, não é? Porque Moçambique, principalmente estes sítios, na ilha, a população, as gentes daquele sítio foram levadas, não é? Então, é mais isso, para mim, é o que me move, é o que me dá sentido à vida, não é? Eu gosto de perpetuar as minhas amizades, eu gosto de ir quase sempre aos mesmos sítios, porque para mim é isso, é ver o crescimento dos sítios, das pessoas. Mesmo Olívia, nossas duas, não é? Nós conhecemos há muitos anos, então há um crescimento entre nós as duas. Eu tenho admiração de ver até onde hoje a Olívia chegou, né? Quando era uma menina e hoje a trabalhar, desculpe dizer-lhe assim, era uma menina, não, começou na televisão muito mais nova, não é? Então, essas ligações, mesmo que a gente não esteja sempre com as pessoas, mas perceber que há uma história, não é? Porque a Olívia tem uma história, não é? E por falar em história e por falar também na sua motivação e no seu apreço pela preservação da nossa história, junta-se assim também José Eduardo Agualusa, o escritor angolano,
que lançou um apelo à sociedade recentemente para que visitem a ilha de Moçambique e que deem o seu contributo para reerguer a ilha que foi vítima do ciclone Dombe. Como é que acha que nós, Gombe, como é que acha que nós como sociedade podemos comparticipar na preservação da ilha? Eu acredito que neste momento é uma coisa mais espontânea, né? Porque para ajudar, mas eu acho que tem que se fazer um trabalho mais profundo e isso passa com o governo assumir a responsabilidade. O governo, as instituições que trabalham, portanto, ligados ao turismo, neste caso as companhias aéreas, porque se me é mais caro ir à ilha do que ir daqui, por exemplo, aos Estados Unidos, claro que eu não hei de ir à ilha, não é? Então, há que reestudar esta questão toda, porque se houver um fluxo de turismo, né? Eu penso assim, mais vale ter 100 passageiros do que ter 10 passageiros, mais vale ter 100 hóspedes do que 10 hóspedes. Então, eu acho que há aqui um trabalho que tem que se fazer a nível do governo e de instituições para preservarmos. Eu tive a oportunidade de visitar muitos museus, Olívia, e vou lhe dizer uma coisa, o Museu da Ilha de Moçambique, para mim, é dos museus mais bonitos do mundo e que tem a história, que conta a história de Moçambique. É uma pena que aquele museu não está em Maputo, porque às vezes que eu fui à ilha, eu fui ao museu e gostava de voltar a ir ao museu, porque a nossa história, o património, se nós queremos falar da história, né? Porque eu acho que é importante, nós não podemos apagar o nosso passado, né? Temos que aprender com este passado para podermos fazer um futuro melhor, não é? A roda nós não vamos inventar a roda, é verdade, mas nós podemos fazer com que essa roda chegue a um bom porto. Então, eu como artista, digo-lhe que o Museu da Ilha de Moçambique é dos museus mais bonitos que eu já vi. Por isso que, sim, eu também fiz esta exposição, que se chamava, tem o mesmo nome que o livro, O Lugar das Ilhas, que são as portas, a representar as portas e as janelas da ilha. Porque a ilha conta, as portas da ilha contam uma história, as janelas, mesmo que hoje, pronto, já tenham sido muitas saqueadas, adulteradas, mas há ali uma voz, não é, do passado que nos diz o que a ilha foi, o que a ilha é e o que a ilha ainda pode ser, não é? Porque se há uma preocupação em outros países de recuperar lugares históricos como estes, porque são fonte de rendimento, não é? Por que não nós também pensarmos que este é um cartão de visita, até que já não é nosso, já não é só de Moçambique, é património mundial. Mundial. A Sônia, como poeta, tem 5 obras: Sonhos, Imaginário Poetizado, No Colo da Lua, Roda das Encarnações e O Lugar das Ilhas. E as suas obras são um manifesto de introspeção. Tem muitos sujeitos que lançam propostas para pensar o hoje e o tempo e o lugar. Por quê? Eu acho que é importante nós pensarmos isso, o tal tempo, né? E os nossos lugares. Por exemplo, O Lugar das Ilhas é isso, é um livro que eu, acredito que é um livro de introspeção, primeiro minha até, né? E depois gostava muito que os leitores também tivessem esse momento, esse tempo de introspeção. E é um livro também que passa pela ilha de Moçambique. Eu tive esse tempo na ilha, né? Porque a ilha dá-nos esse sentido de tempo, não é? De tempo, de busca, de procura, não é? De viagem. E viagem, muitas vezes, a gente não precisa de viajar literalmente ou fisicamente, né? Essa viagem interna que a gente faz. E, sim, eu tento... O meu trabalho como poeta, não é muito nesse sentido, dos nossos sentimentos, daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos e pensamos. Porque... eu não me distancio dos meus livros, eu não digo que aquilo que eu escrevo nos meus livros não é parte de mim.
Tudo que eu escrevo é parte de mim, tudo que eu faço é uma parte de mim. É como eu vejo as coisas e o mundo, né? O escritor angolano Zé Eduardo Agualusa lançou uma exposição fotográfica Sim. com o título O Mais Belo Fim do Mundo, sobre a ilha de Moçambique. Qual é o sentido que dá a este trabalho que ele fez? Eu fui ver essa exposição, a exposição é fantástica e nos faz refletir isso, né? Que é um lugar que tem uma beleza, não só essa beleza física, não é? Que é um lugar que nos dá esse tempo para a gente ir para dentro de nós. Pelo menos eu li um pouco assim a exposição e também o título, eu entendo que o lugar mais belo do mundo é o nosso lugar, não é? Nosso individualmente, né? Aquele lugar que a gente chega e diz, este é o lugar mais bonito que eu tenho. Porque não há outro, né? É o que vem, é a tal introspeção. Sai de dentro para fora, não é? Então, voltamos quase ao título da minha primeira exposição. É isso, é aquilo que nos sai de dentro. A Sônia tem também publicado 2 contos infantos juvenis, A Lua de Noite e Celeste, a Boneca dos Olhos Cor de Esperança. E sente-se também no país, nos últimos anos, um boom de conteúdos para este público-alvo. No geral, sente que estes conteúdos chegam ao público-alvo? Eu não vou falar muito sobre a minha experiência com os meus livros, porque eu não fiz muito trabalho ainda nessa área da divulgação. Eu tenho feito, mas muito ligeiro. Mas sei que, por exemplo, a escola portuguesa que tem, portanto, editado vários livros infantis e que há um grande trabalho que está a ser feito, portanto, para começar-se a ler a nossa literatura infantil com a nossa realidade, com as nossas especificações, porque são diferentes, né? Então, até a semana passada houve uma grande feira também da literatura infantil, o que eu acho importantíssimo, porque as histórias que a gente conta são as histórias das nossas crianças, do nosso país, da nossa realidade. Haveria aqui uma apropriação natural da nossa história com o consumo destes conteúdos. Sim. Mas sente que estes livros chegam mesmo a este público-alvo, no geral? Está-se a fazer um trabalho, Olívia, o que eu tenho percebido... Considerável? Sim, acho... Ou o que mais pode ser feito para que verdadeiramente haja cada vez mais crianças e adolescentes a consumirem esta produção literária nacional e ter referências, crescerem com referências nacionais? Há sempre espaço para fazer mais trabalho, Olívia, porque estamos a dizer, a gente às vezes pensa, é assim, Moçambique não é só Maputo, não é? E tem-se feito mais aqui em Maputo. Então, claro que há espaço para fazer mais trabalho nessa área. E também eu não vou dizer a responsabilidade é do governo, não, mas eu acho que sim, o Ministério da Educação e da Cultura deve fazer com que os escritores moçambicanos sejam lidos, que haja leitura, não é? Mesmo que não façam, porque acho que há outros critérios para se fazer parte portanto, das leituras obrigatórias, mas já pode-se fazer leituras nas salas de aulas, né? Nada impede que se faça isso. Pode-se convidar escritores, não é? Para irem às escolas. Eu falo da minha experiência, por exemplo, eu fora de Moçambique, eu tive essa experiência de ir às escolas para contar as histórias e os miúdos comprarem os livros, depois inspirarem-se, fazerem os desenhos inspirados nos livros. E isso foi muito bom. Por quê? Porque eu tentei, estou a falar ao nível até da imagem, do grafismo do livro, que fosse muito nosso, né? Com a capulana, com as tranças, a nossa forma, e abriu uma outra perspectiva, outra realidade aos miúdos. Por exemplo, eu fiz isto em Portugal, e a curiosidade, não é? De quererem saber como é que era Moçambique, como é que se estudava aqui, Portanto, tu abres a imaginação, não é? E acho que a literatura infantil
abre a imaginação das crianças, porque os homens do amanhã, primeiro têm que ser crianças capazes de identificar, de ver e serem abertas ao mundo. Porque nós, muitas vezes, queremos os homens hoje que tenham uma certa forma de estar, de ver o mundo. Quando eu digo homens, estou a falar de todos nós, homens, mulheres. Mas este trabalho, eu acho que tem que se começar de pequenino, não é? Se eu nunca levar um filho a um museu, não é? Se eu nunca levar se nunca ler uma história a uma criança, eu não posso... Se amanhã for governante, não vai dar valor a esses lugares. E também, amanhã esta criança se nunca leu, se nunca foi levado a um museu, uma galeria, eu não posso pedir muito desta criança. Eu não posso pedir que este homem depois seja um homem que queira ler, que queira... Pode se formar, não é? As pessoas podem evoluir, mas eu acho que é muito importante de pequenino consolidar as bases. Podemos dizer que estes contos infantis da Sônia Sultwan são um ensaio para se tornar romancista? Não. Não tem essa pretensão? Não. Tem interesse como autora em projetar esta mulher moçambicana que o país celebra a cada 7 de abril? Claro, Olívia, claro. E continuo a escrever nessa perspectiva sempre, Olívia. Porque quando eu saio daqui de Moçambique, né, e vou para outras latitudes como escritora, eu estou a representar todas as escritoras moçambicanas, não é? E também as mulheres moçambicanas. Isto é muito importante se pensar assim. Quando se está a estudar, por exemplo, um livro da Sônia Sultwan, já não está só a estudar um livro da Sônia Sultwan, está-se a estudar a literatura moçambicana, está-se a estudar a literatura feita por mulheres moçambicanas, muitas vezes, e até a literatura feita pelos homens de Moçambique, né? E é dessa forma que sente que dá o seu contributo Sim. para a valorização da mulher moçambicana. Aliás, até foi distinguida nesse sentido. Sim, acho humildemente, é o meu contributo, tanto como artista plástica, tanto como escritora, portanto, para que também, eu vou, muito brevemente, eu escrevia e tive a oportunidade de ir ao Brasil, e no Brasil fui assistir umas comunicações sobre a Paulina Cesiano. Havia várias comunicações, mas eu, quando ouvi que era da Paulina Cesiano, disse, claro que vou a esta sala, porque, primeiro, prestigiar uma irmã minha, estava-se a falar da Paulina Cesiano, não iria ouvir falar sobre outras pessoas, pelo menos naquele momento. E foi muito impactante. Eu estou a contar esta passagem porque realmente foi muito impactante, como moçambicana e como mulher, ouvir que se estava a dizer sobre Paulina Cesiano, porque não se estava só a falar de Paulina Cesiano. Naquela sala se falou sobre Moçambique, sobre as mulheres moçambicanas, sobre a realidade moçambicana. Então, quando muitos de nós, artistas, escritores, saímos, nós estamos também a sair com um pouco de Moçambique, né? Estamos a sair com um pouco dos outros escritores, dos outros artistas, e porque é impossível, por exemplo, fazer-se um estudo sobre qualquer escritor ou qualquer artista sem ter que fazer as tais de referências, né? sem ir ao passado. Né? Para se construir um estudo atual de hoje, tem que se ir ao passado. Então, talvez por isso que eu respeito muito o passado, porque se hoje sou quem sou, não é? Eu tenho um passado, não é? Eu não fui construída de um dia para o outro, né, Olívia? Há um percurso, há um passado, há aquilo que eu já vivi que me trouxe até onde eu estou neste momento. Se olharmos para o nosso país, hoje a mulher e a sociedade em geral celebram a paridade alcançada no governo. Como é que descreve ou como é que aprecia a evolução da mulher na sociedade? Eu acho que é muito importante. Mas nós, neste momento, temos mulheres em lugares de decisão, não é? Então,
temos a Presidente do Conselho Constitucional, é uma mulher, da Assembleia da República é mulher, né? Acho que o Tribunal também Administrativo é uma mulher, portanto, temos mulheres em lugar de destaque, não, porque merecem estar, não é? Senão não estariam nesses lugares. Eu não concordo muito com a questão das cotas, mas quando as mulheres atingem estes lugares por mérito, por trabalho, e muitas das mulheres hoje estão em lugares de destaque por mérito, por trabalho que realizaram. Eu acho que isso é importante. E espero que, por hoje termos mais oportunidades de estar nestes lugares de decisão, que as mulheres tenham esta capacidade também de transformar um pouco o mundo, né? E neste caso, portanto, estamos a falar de Moçambique, que haja esta preocupação, né? Que nós mesmas temos que transformar, se temos estes lugares de mais poder de decisão, ou que temos um lugar, como se diz muito no Brasil, um lugar de fala, né? Porque são mulheres que hoje têm um lugar de fala, quer dizer, têm um lugar de destaque, podem dizer o que pensam, podem agir a favor da sociedade, da defesa das mulheres também, não é? Então eu penso isso. Voltando às suas obras, a Sônia Sultwani criou o projeto artístico Walking Words em 2008 e que no ano passado foi lançado na plataforma Amazon como um livro sobre o projeto. Sim, sim. Pode nos falar sobre este projeto? Este projeto portanto, é o meu percurso, não é? Eu achei importante, em vez de alguém vir contar o meu percurso, eu juntei o meu percurso artístico e literário, como tenho essas duas facetas, não é? E enquanto eu ia desenvolvendo escrevendo sobre este processo todo, eu percebi que, basicamente, a literatura sempre estava na minha arte plástica. E eu quis, de alguma forma, dar esse poder físico, né, palpável às palavras, porque afinal inconscientemente eu andei a trabalhar assim anos, né? E foi a escrever este projeto que eu me apercebi disso. E percebi que nós tínhamos muitas crianças, e temos crianças na rua que não estudam, que não vão à escola. E eu pensei, era uma forma também de eu chamar a atenção às crianças, de provocar as crianças, né? Se eu tivesse alguma coisa palpável. Então eu fiz um vestido cheio de palavras e comecei a caminhar com esse vestido. Portanto, fui a vários sítios e isso provocou o interesse aos miúdos, não é? De me virem perguntar porque que eu andava com o vestido e qual era o significado das palavras. Portanto, é quase que transformar a palavra, não é? Em vez de ser a palavra lida, não é? A palavra escrita, transformar a palavra em algo físico, palpável. Então, eu usei o meu corpo para fazer essa trajetória. É o meu projeto de vida. É um projeto que, de alguma forma, espero arranjar outras plataformas para o divulgar, principalmente para atingir mais os miúdos, porque naqueles 2 minutos que eu, por exemplo, falava com alguma criança e perguntava, o que quer dizer esta palavra? Eu conseguia transmitir e dizer, mas por que não vais à escola? Olha, se fores à escola vais conseguir ler mais que uma palavra. Mas eu não posso, porque o meu pai acha isto. Então, dizer, não, mas vais ajudar melhor o teu pai e a tua mãe, se pedires aos teus pais para ir à escola. Portanto, tu tens ali são 2, 3 minutos de conversa, mas que mudam completamente, não é? O setup dos miúdos. E depois também ter às vezes a oportunidade de explicar quem eu era, o que é que eu fui, como é que eu cresci, as dificuldades que eu tive. E tu, querendo ou não, podes não transformar aqueles 10 meninos, mas há um que vai reter alguma coisa. Então o projeto é nessa perspectiva, andar com as palavras de uma forma em mim
E transformar vidas. Sónia, vamos observar agora um breve intervalo. Caro telespectador, não saia daí que nós voltamos dentro de instantes. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao grande entrevista com Sónia Sultuan. Falávamos da mulher na sociedade e dando continuidade na polêmica eleição do novo corpo diretivo da Associação dos Escritores Moçambicanos. A mulher teve pouca representação. Nos debates quase que nunca se ouviu a voz da mulher a expor, a esgrimir os argumentos à volta da discussão que estava à mesa. E isto levanta o debate sobre mérito ou quantidade, porque existe aquela consciência moral de garantir a representatividade e o equilíbrio do género. Qual é a sua visão sobre esta situação? Estas eleições na EMO foram interessantes porque houve mais representatividade das mulheres, de ambas, portanto, das duas listas. Na minha lista éramos 3 mulheres e acho que na lista adversária, agora se a memória não me falha, acho que eram 3 ou 4 mulheres. O que é bom, porque tem que ser escritoras e quer dizer que hoje há mais escritoras, não é? Isso também não podemos estar a inventar o que não existia, não é? Então, hoje temos mais mulheres ativas, mais mulheres prontas a participar destes debates, destas questões que dizem respeito aos escritores. Realmente tem razão, eu não me lembro de ter visto durante este tempo das eleições nenhuma mulher a fazer nenhum debate, fosse público, sobre a questão das eleições. A polêmica que se criou teve um ponto importantíssimo, que foi a questão, nós, e a Olivia sabe, e isto foi público, porque eu inclusive assinei algumas das cartas de que nós não estávamos de acordo com algumas... Contestação. Assim, das 2 contestações que fizemos, porque há o sonho de mais participação dos escritores mais jovens na Associação dos Escritores Moçambicanos, que eu acho legítimo, porque temos que dar, respeitando o tal passado, mas temos que dar a oportunidade que haja outros pensamentos, haja outros intervenientes hoje. Houve sérias irregularidades, portanto, durante este processo todo, irregularidades que nós expusemos. Uma delas é que, pronto, o regulamento foi-nos apresentado o novo regulamento eleitoral, portanto, uns dias antes das eleições, que nós não concordamos em absoluto, até porque estava em causa a admissão de 40 novos membros para a Associação de Escritores, o que quer dizer que estes membros teriam direito a voto, não é? E estes membros também teriam direito, portanto, a outras pessoas endossassem para eles poderem votar a favor. Nós, a minha lista, posso dizer, não tinha nada contra nós, portanto, mais 40 membros entrarem como membros da Associação de Escritores, senão até seria um contrassenso, porque nós estamos a dizer que queremos mais membros, não é? E também, neste caso, nestes membros havia mulheres. Então, nós não tínhamos nada contra isso. Agora era contra o processo, Olivia, porque isto foi apresentado exatamente na Assembleia e essas pessoas naquela Assembleia poderiam votar. E não havia como nos explicarem
como é que essas pessoas entraram, portanto, neste processo. E daí disputou uma série de questões que para nós não foram muito claras e nós termos renunciado à nossa candidatura. E guarda feridas desse processo? Não, pelo contrário. Fomos, foram ditas palavras não muito agradáveis sobre nós, por várias pessoas, em vários contextos, as quais nem eu identifico, nem a minha lista também se identifica. Havia aqui a questão que se dizia que nós deveríamos ter feito, portanto, apresentado a carta da renúncia à mesa, mas a partir do momento que nós fizemos uma renúncia pública, quer dizer, se é uma renúncia pública, está público, não é? Então, não há nem da minha parte, nem da lista, porque nós estávamos, genuinamente queríamos trabalhar com a Associação de Escritores. Eu pessoalmente, eu falo por mim, Olívia, quando me fizeram o convite, eu até fui, disse que não, mas depois explicaram-me, eu disse tudo bem, porque eu já tinha sido, portanto, secretária da mesa da Associação de Escritores no outro elenco do Juvenal Buquan. Até teria um papel muito insignificante, porque eu ia ser a presidente da Assembleia, portanto, o meu papel não era ativo, mas pronto, ia dar a contribuição que eu poderia dar à Associação de Escritores, que acho que seria válida, não é? Uma outra coisa que me perguntassem pontual, conheço os membros que estão, portanto, que estavam na minha lista, e são pessoas, todas elas, com um dinamismo e tem uma coisa que eu acho que hoje é fundamental, tem garra, tem vontade, e sabem que não podemos continuar a pensar numa associação de escritores só dentro de Moçambique, não é? Olhar muito para o nosso umbigo, que tem que ser uma associação, mas que abre portas, portanto, para os escritores lá para fora, não é? E que também traz outros escritores aqui, outras leituras aqui para dentro, porque nós, para sermos lidos, temos que divulgar o nosso trabalho. E não pode só ser a divulgação feita por um escritor. Um escritor lança um livro, ir à televisão dizer estou a lançar um livro, ou fazer aquele lançamento. Não, a Associação de Escritores tem essa responsabilidade. E há oportunidades para as mulheres na Associação dos Escritores Moçambicanos para quando uma secretária-geral da ilha? Olívia, não diga isso, senão depois, se eu responder qualquer coisa, eu já estou a preparar a minha candidatura. Eu acho que, sim, eu acho. Daqui a 3 anos, vamos ver. Porque, pronto, o Paradona foi reeleito, acho que ele vai ficar mais 3 anos. E pronto, e durante estes 3 anos vamos ter que respeitar quem está na Associação de Escritores. Ele vai fazer o trabalho que tem a fazer. E vamos ver o que acontece. 3 anos é muito tempo. É muito tempo. Pode-se entender que o nível de debate que houve neste processo eleitoral trouxe à tona alguma desunião da classe, considerando que houve expressões não muito abonatórias para toda a intelectualidade que caracteriza os escritores, a tolerância. Tudo isto esvaiu-se. Como é que, neste ponto, avalia aquilo que tem que ser o papel dos escritores como exemplo e que não chegou a ser durante este processo? Eu pessoalmente fiquei muito desiludida com algumas pessoas que eu respeitava, portanto, e tinha muito respeito por estas pessoas, até intelectuais que eu respeitava, porque eu acho que houve ali também uma questão, ali não se estava a discutir pessoas, nós deveríamos ter discutido ideias, como intelectuais deveríamos ter discutido ideias e acima de tudo não pensar em, isto já até está a ser falado, em grupos,
portanto, aquela velha história que tem que ser sempre os mesmos, porque algumas pessoas é que têm que decidir o que é que se faz, como se faz. Eu acho que se, no fundo, e ainda bem ouvi o Paradona a dar uma entrevista a dizer que ia usar alguma das ideias portanto, da minha lista, então é bom, porque eram ideias válidas para a Associação de Escritores, porque a ideia era essa, até podíamos ter unido forças, até podíamos ter trabalhado em conjunto, mas desde que o processo todo ele tivesse sido feito de uma forma transparente, séria, porque se chegou onde se chegou no dia portanto, da Assembleia, é porque não era correto o procedimento. Para mim, uma das coisas mais faltosas que aconteceram foi, nós tínhamos todos membros, independentemente da lista A, B, fosse que lista fosse, nós tínhamos direito a ter acesso aos documentos que iam ser apresentados na Assembleia Geral. Portanto, o relatório de contas, o relatório de atividades da Associação de Escritores. E esta mácula do processo, com o baixar de nível em termos de comunicação entre as duas listas, como é que isto pode afetar aquilo que se projeta para a EMO no futuro? Eu acho que tem que se fazer um trabalho profundo na EMO. A minha opinião é que quando portanto, tudo serenar, eu acho que deveria-se sentar entre as pessoas agora que estão à frente da EMO e perguntar e tentar mesmo perceber o que é que está a falhar, porque está a falhar muita coisa, porque isto esta questão não é só da lista que eu fazia parte. Nós temos aqui grandes nomes da literatura moçambicana que há anos não põem os pés na Associação de Escritores. Isso é muito mau, porque não se reconhecem. E até inclusive fundadores portanto, da Associação de Escritores. Eu posso pôr aqui, por exemplo, há quantos anos o senhor Luís Bernardo Ana não vai à Associação de Escritores? Por exemplo, ele é um dos fundadores. Ele é escritor, não é? Por que nós não vemos na associação, eu vou dar, sei lá, vou por aqui vários nomes. Por exemplo, não vemos um Miyakoto, um Golando Bacacosa, um Armando Arthur. Eles, sim, estiveram lá, mas eu estou a dizer, dia a dia, irem. Ativos, um Juvenal Lucano, um Filemone Meigos. Não, todos estes grandes intelectuais que a gente respeita, os académicos, os escritores, que estejam na associação, por que nós temos que ir, por que tem que se fazer uma noite de poesia em centros culturais e não fazer na própria Associação de Escritores? Por que não se traz estes escritores para virem conversar na Associação de Escritores? Porque é importante. Eles contarem a sua história, o seu percurso, falarem sobre os seus livros, não é? Então, a Associação de Escritores deveria ser a casa onde acontece a literatura, não é? Porque qual deveria ser o papel da Associação dos Escritores Moçambicanos na projeção da literatura nacional, no currículo nacional e também além fronteiras? É fundamental, porque assim, Olívia, hoje quando por exemplo, há um festival internacional de poesia, não é? A Associação de Escritores é onde está, é quem representa os escritores moçambicanos. Como é que se pode, por exemplo, dizer como é que se pode indicar escritores para ir a um festival quando a própria Associação de Escritores nem tem livros dos escritores moçambicanos? Como é que se pode referenciar? Eu, por exemplo, se quer ler um livro de um escritor moçambicano, é mais rápido indicar para ir ler na biblioteca do Camões do que se indicar para ir à Associação de Escritores. Não tem uma biblioteca pública?
Tinha. Então, aqui, parte do princípio que a Associação de Escritores tem que ser o depósito desta intelectualidade toda. Tem que ter informação, tem que ter... Há um trabalho profundo, e ainda bem que, agora que já passaram as eleições, ainda bem que nós temos que pensar assim, todos nós, ainda bem que este problema aconteceu, que houve esta polêmica toda. Porque esta polêmica, se formos todos inteligentes, só nos vai dar possibilidades para caminhar para o futuro, não é? Porque percebeu-se o que é que está errado. Coisas profundas, como, por exemplo, como os estatutos da Associação de Escritores. É urgente uma revisão aos estatutos da Associação de Escritores Moçambicanos. Mas voltando à minha questão, qual é o papel que a AM pode jogar para trazer referências da literatura moçambicana no currículo nacional, uma vez que nos últimos anos constata-se uma ausência significativa de escritores nacionais no currículo? É um trabalho que a Associação tem que fazer também junto ao Ministério, né? E tem que apresentar, tem que fazer propostas, não é? Porque o Ministério parte do princípio, sendo a Associação de Escritores a casa-mãe ou a casa que representa os escritores, deverá ela fazer propostas, não é? Para apresentar ao Ministério. E acho que tem que haver até fundamento, né? Explicar os conteúdos. Por isso que depois as leituras, tem que se fazer leituras dos livros. Aí também há uma profunda ligação entre a Associação de Escritores e a própria Academia Moçambicana. Eu acho que parte muito por isso. Realmente, Olívia, é conseguir trazer de volta os intelectuais, os escritores, para a casa que lhes pertence, porque só ali é que se pode discutir depois estas questões fundamentais. E uma das questões fundamentais é essa. Como é que aparecem os escritores no plano obrigatório de leitura em Moçambique? Não, temos que ser nós, escritores, tem que ser a Associação de Escritores a propor isto, não é? Agora, se há uma ausência, se eu como Associação de Escritores vou dar representatividade só a 3 ou 4 escritores, vou defender interesses de 4 ou 5 escritores, aqui alguma coisa está muito errada, não é? Então, eu acho que essa questão da leitura obrigatória, até porque a Associação de Escritores deve fazer, como se fazia há muitos anos, né, este trabalho junto às escolas. Resta-nos muito pouco tempo do programa, mas há um capítulo da sua história que é relevante abordarmos, tem que ver com o ano de 2015, em dezembro, quando toma conhecimento que tem um segundo cancro, e desta vez um cancro maligno, e numa altura em que acabava de perder a sua irmã, também vítima de cancro. Encheu-se de coragem, tomou a decisão e já em janeiro do ano seguinte iniciou o tratamento. E foi uma experiência traumática, dolorosa, mas que a Sônia Sultuane, com fé e garra, conseguiu dar a volta e hoje está aqui cheia de vida e com muito a compartilhar com os moçambicanos. Onde é que encontrava motivação para lidar com esta adversidade tão profunda, esta experiência tão traumática por que passou? Dito por palavras pode parecer algo vazio, sem significado, mas eu queria muito viver, Olívia. E eu queria ser um pouco egoísta com Deus e decidi que eu queria viver e que tinha que me manter viva. E pensava que, pronto, ainda queria escrever livros, ainda queria fazer arte, ainda queria acabar coisas que eu tinha começado. E também é verdade que eu confio em Deus, né? Tenho muita fé, porque todo o meu percurso da minha vida foi feito sempre com muita fé, não é? E achava isso, e achava que não era o meu tempo, né? Que eu ia lutar e que ia encontrar forças dentro de mim. Houve momentos, sim, que
pensei que, pronto, estava a ser teimosa demais e que, pronto, e que Deus não ia me deixar continuar, mas estou aqui, Olívia, e fui buscar, digo, uma das coisas que posso dizer, a arte também me agarrou imenso, porque era aquela questão, eu ainda não disse tudo, eu ainda não partilhei tudo, eu ainda não vivi tudo que queria viver. E acho que isso nos move, né? Porque eu nunca desisti de mim também, Olívia. Acho que um dos grandes problemas, por exemplo, quando se tem cancro, é que a gente, quando desiste de nós, a doença aí é fatal. Porque é muito doloroso mesmo, não é? E é mais fácil, e digo honestamente hoje, é mais fácil a gente desistir. Dizer que não quero passar mais por isto, eu não quero mais esta dor, este sofrimento, para quê? Por quê? E acho que é isso, uma das forças, não é essa, é dizer, não desistir de si próprio, não é? Em algum momento durante o tratamento perdeu a memória. Sendo uma mulher apaixonada pela vida, uma mulher que tinha muita vontade de muito fazer ainda, e ter a consciência de que a memória se vai, isto pode afetar a Sônia no pós-tratamento. Como é que geriu essa situação? Foi muito traumático, muito, porque eu achava-me que era uma pessoa que tinha essa capacidade de memorizar números, coisas, e lembro-me que, pronto, como a Olívia disse logo no princípio, eu trabalho num escritório de advogados, e estar em reuniões com o meu chefe e estar a falar com ele e de repente esquecendo por completo o que eu estava a dizer. E nos primeiros tempos para mim ele via mesmo que eu ficava muito transtornada. Depois eu tive que lhe dizer e ele também percebeu-se, e ele depois fazia a gentileza de dizer: Sônia, você estava a falar disto. E para mim foi muito duro. Ou encontrar-me às vezes com pessoas, e as pessoas a fazerem uma grande festa: Sônia, então estás boa, e eu pensar: como é que esta pessoa se chama? Eu conheço tão bem, eu sei tão bem quem é esta pessoa. E graças a Deus, consegui recuperar, Pronto, isso também tem a ver muito com a questão, a quantidade de químicos que a pessoa toma, é uma coisa insuportável, né? A quantidade de medicamentos, portanto, nos transtorna, as químios, as rádios, transtorna-nos imenso. Mas também tenho a consciência que hoje não vou dizer que estou a 100% que eu era, não, porque seria impossível, né? Seria impossível, porque por muito que a gente tenha uma força de vontade espiritual e isso tudo, mas o corpo é muito violentado, né? O corpo passa, a parte física passa por uma violência tremenda, né? A Sônia tem uma página na internet onde conta com detalhe todo este processo e partilha fotografias que retratam o tratamento por que passou. E a Sônia diz no seu texto: perdi algumas vezes a autoestima, a minha identidade, perdi algumas vezes a fé, isolei-me profundamente dos outros, da minha realidade, senti-me a apodrecer, a envelhecer, a morrer aos poucos, mas superou tudo isto e agora diz: não tenho medo de morrer, tenho medo de não viver o próximo instante. O que dizer destes episódios e que lições tirou de tudo isto? Uma das grandes lições é que, primeiro, a vida é muito curta, Olívia, que temos que viver no sentido profundo do viver. Temos que aproveitar os momentos que temos com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos amigos.
temos que saber perdoar muitas vezes, mesmo que a gente às vezes pense que não deva perdoar, mas temos que saber perdoar. Temos que saber orar. E orar não precisamos de ir a uma igreja, não precisamos de ir a um espaço físico. Temos que saber orar muitas vezes. E temos, acima de tudo, que acreditar em nós próprios. Porque nós, como seres humanos, somos uma fonte inesgotável. Nós nem sabemos o que nós somos capazes. Eu hoje penso que eu nem sabia que era capaz de ter, porque eu digo aí a verdade, houve momentos que eu queria desistir, que eu teria força suficiente para me levantar. O simples exercício de eu pegar o sabonete nas mãos era como se eu tivesse a carregar 20 quilos numa mão e dizer, para que eu vou tomar banho, que isto me pesa tanto, dói-me tanto. Mas fazer esse exercício, então, era, acima de tudo, dizer ao meu próprio corpo que não importa tão frágil que tu estejas, mas eu quero viver o instante seguinte. É mais ou menos isso que eu posso dizer. E uma outra experiência que teve foi de sentir algumas pessoas próximas a si a afastarem-se. Isso despertou em si o sentido do amor ao próximo. Amor ao próximo, sim, mas existem inúmeras situações à nossa volta de pessoas que precisam de apoios. Haverá limites para a benevolência humana? Até onde vai o amor ao próximo, no seu entender? Eu acho que... Agora vou dizer uma coisa que mudou profundamente e peço desculpas, é que as lágrimas, às vezes, os meus sentimentos estão muito mais à flor da pele e mesmo que esteja a dar uma entrevista, não vou mudar por isso. Eu acho que o sentido do amor eu também aprendi nessa experiência, porque o amor a mim veio-me de várias formas, não é? Eu tive amigos que fizeram demonstrações de amor por mim, profundas. Eu percebi que quem não está conosco nestes momentos, é porque realmente, acima de tudo, não está preparado ainda o suficiente para saber lidar com a dor, com a morte. Acima de tudo, é com a dor e com a morte. E com o amor, não são palavras. Quando a gente diz amor, não é uma palavra. O amor é muito mais que isso. É um gesto que ultrapassa o sentido daquilo que muitas vezes nós estamos à espera. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive uma amiga que foi de Moçambique para a África do Sul de moto para me ir ver. Isso é um sentido, isso é tem um significado de amor profundo pelo outro e ser benevolente e ser, como é que se diz? Preocupar-se com o outro, não é? Porque eu percebi que houve muitas pessoas que eram capazes quase de dar o seu próprio corpo para sentir um bocadinho da dor que eu sentia. Eu lembro-me, a minha mãe chorava em silêncio cada vez que ela dava-me umas injeções terríveis que eu tinha que apanhar, e a minha mãe dava-me como se não fosse nada com ela, mas depois ela saía, ia para o quarto, ela sem se aperceber, e eu via, ela ia chorar, porque ela sentia exatamente a dor que eu sentia. Isto é amor, não é? Depois desta situação, a Sônia fala em construir uma nova identidade, um novo eu. Como é que descreve a nova Sônia? Não sei, eu tornei-me muito mais reflexiva.
né? Tento refletir muito mais sobre a vida, sobre as coisas, sobre o que eu quero profundamente. É verdade que também estou muito mais intolerante com a questão de não aproveitar a vida, não é? Esta oportunidade que Deus me deu de eu continuar viva. Estou muito mais intolerante até comigo mesma quando faço algumas coisas, eu tomo algumas decisões que digo, mas isto vai tudo contra a oportunidade que eu estou a ter de continuar viva, não é? Então, ando a refletir mais sobre isso tudo. Hoje tenho muito mais cuidado com os meus pais, não é? Tento estar mais presente na vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. E percebi também que é bom, sim, nós termos dinheiro, podermos ter uma vida material descansada, mas que isso não é tudo. Sônia, sempre sabe há pouco uma entrevista consigo, porque de facto tem uma história de vida com muitos episódios e que numa entrevista não seria possível explorar cada um desses episódios. Na verdade, cada episódio deveria ser uma entrevista apenas, por isso que fica o nosso convite para a Sônia Sultuane publicar a sua biografia, que é muito rica e com certeza vai inspirar a muitas mulheres moçambicanas, porque tem muitas histórias de inspiração, de superação, de transformação e de amor que devem ser compartilhadas. Nós agradecemos e o Grande Entrevista fica por aqui. Não saia daí, caro telespectador, continue com a restante programação da STV. Boa noite.